Salve, habitantes da Gibisfera! E no vídeo de hoje eu vou iniciar uma série polêmica aqui no canal. Eu quero que vocês me contraponham, que me critiquem, que concordem comigo aí nos comentários. Vamos conversar, tá? E qual é o tema da vez? É política nos quadrinhos e na cultura pop. Por que é impossível você não ser político quando você faz arte? É impossível. É impossível. Agora, é diferente. Existem exageros aqui e ali. Enfim, eu vou provar meu ponto de vista no decorrer dessa série de vídeos. Você precisa assistir ela toda para entender o que é que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Isso é no ensejo, aproveitando o comentário merda do Ei Nerd que ele fez hoje no Twitter, dizendo que não se pode falar de minorias quando você for falar de super-herói, etc e tal. Nossa, isso é tão idiota. Mas enfim, se você já está torcendo o nariz e querendo me xingar, fique até o final e me xingue com propriedade. Entenda o que eu quero dizer. Vamos lá. No próximo vídeo, eu vou falar sobre esse quadrinho aqui que acabou de sair, do Rafael Grampá e do Frank Miller, que é o Cavaleiro das Trevas, a Criança Dourada. E depois, no outro vídeo, eu vou falar sobre um super-herói brasileiro que eu acho a coisa mais ridícula e babaca, enfim, a coisa mais pueril. Se você quer saber, está curioso, inscreva-se no canal e vá acompanhando essa série que eu vou lançar nos próximos dias, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar essa discussão, esse debate. Eu sou professor de História, tá? Sou formado em História. E no curso de História, a gente aprende uma coisa. Toda vez que você for ver uma notícia, que você for ver um fato histórico, que você for analisar uma obra de arte, que você for analisar um artigo jornalístico, você tem que primeiro ver quem está falando. Quem é que está falando aquilo? Qual é o contexto? Qual é a época? O historiador trabalha com recortes. Um recorte de tempo, de faixa etária, recorte de demografia. Tudo você tem que entender de onde está vindo essa informação, qual é a fonte dela, para você analisar a sua veracidade, a sua importância, a sua relevância histórica, certo? Nesse sentido. Então, a partir disso aí, a gente tem que... A obra de arte, ela não está solta no mundo. Ela não é um dado da natureza. Uma árvore não produz arte. Apesar dela ser uma arte em si, se a gente olhar o desenho da árvore, é uma coisa mais linda, etc. Mas isso aí é uma discussão filosófica transcendental. Mas assim, a arte, ela é produto humano. A arte é um produto humano, do engenho humano, da consciência humana, certo? E como a arte é um produto do homem, ela não consegue se dissociar desse homem. Logo, toda a arte vai estar imbuída, vai estar mergulhada de pensamento, de ideologia, de visão de mundo. Então, dizer que não se pode abordar política em quadrinhos, em cinema, em filme de super-herói, é a coisa mais estúpida que você pode dizer. Desculpa, mas isso é ignorância. É ignorância de termos básicos de ciência humana, de ciência social. Toda a arte está imbuída de uma visão de mundo. Você dizer que você não pode abordar política na arte, nos quadrinhos, na cultura pop, nos super-heróis, como o Ei Nerd fez, não coloque porque não sei o que. Se você quer falar de minorias, vá falar da realidade. Cara, isso é ignorância. Vamos lá, eu vou dar exemplos. Meus queridos, quando você faz uma série de super-heróis, uma indústria de quadrinhos norte-americana, uma indústria de cultura pop, quando você faz uma série de super-heróis que tem as mesmas cores de uniforme, Superman, quais são as cores? Vermelho, azul, branco, certo. Mulher Maravilha, vermelho, azul, branco. Capitão América, vermelho, esse é descarado, né? Vermelho, azul, branco. Homem-Aranha, vermelho, azul e branco. E se você for pegando, tem vários. André, isso é errado? Não. Os produtores, os quadrinistas, os artistas norte-americanos, muito orgulhosos de sua pátria, produzem produtos ideológicos com pontos de vista muito demarcados. Eles estão exportando a sua cultura para o mundo. É isso que você precisa entender, meu caro. O Superman salva o mundo ali, ele está imbuído de uma visão ideológica, a visão ideológica do espírito dos Estados Unidos, da nação americana,
que é a liberdade, etc, etc. E que tudo bem, ele transmite os valores dele para o mundo. Os quadrinhos norte-americanos transmitem os valores americanos, o American Way of Life, a liberdade, o empreendedorismo, etc e tal. E tudo bem, são os valores deles, tá? Isso não os exime de culpa em guerras, em hipocrisias nesse discurso, né? A gente pode ter a crítica desse discurso através de personagens, de histórias como The Boys, que coloca o contraponto, o Capitão Pátria é uma crítica aos Estados Unidos, né? Totalmente mostrando o lado negro dessa visão. Olha aí, o lado negro, né? Já estou sendo aqui, mas o lado obscuro, o lado que não é, que ninguém quer mostrar, né? Então você pode ter esse jogo e tudo bem. É a liberdade de criação. Você não precisa tolher eles. Mas assim, dizer que você não tem uma visão ideológica no Homem-Aranha, no Quarteto Fantástico, no Superman, cara, aquilo ali está imbuído de política, de visão de mundo. Eles estão exportando para o mundo. O cinema americano, gente, vocês não têm noção. Por que é que os Estados Unidos investem tanto em cinema? Aqui você vai fazer uma lei para fazer uma isenção fiscal para produtores de cinema, já começam a cair em cima que não sei o que é comunista, que não sei. Caras, vocês não têm noção do quanto o Estado norte-americano investe em cinema. Isso é uma ignorância dos brasileiros, uma ignorância que tomou, uma idiotia que tomou conta da gente. Porque, veja, quando o Estado investe naquilo, ele está propagando a sua cultura para o mundo. Ele está influenciando outros países a serem imbuídos com aquela cultura. E isso é bom economicamente para aquele país. Por que os Estados Unidos digamos assim, os donos do mundo? Porque a cultura dele está imiscuída em todo mundo. O inglês, os personagens, os quadrinhos, o cinema, as nossas referências, as maiores referências de cultura pop do mundo são dos Estados Unidos. Você acha que o Estado norte-americano não tem interesse nisso? É óbvio que tem, é óbvio. E isso tudo é fundado, é calcado em ideologia, em visão de mundo. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu não estou fazendo julgamento moral, eu estou dizendo que existe. Você dizer que não pode ter é a maior burrice, burrice. O mangá, por exemplo, vamos pegar o anime e os mangás. Cara, o quanto de cultura japonesa, de folclore, de forma de visão de mundo, de ideologia, não tem nos mangás e nos animes. E o Japão tem orgulho disso. E não tem, claro que tem política. É a visão deles de mundo, é o japonês, a visão, já ia dizer American Way of Life. Não, é a forma de viver japonesa que está sendo exportada para o mundo. Isso é bom economicamente para a pátria japonesa. E tem visão de mundo, visão política ali dentro dos mangás e dos quadrinhos. Veja, que eu não estou falando nada aqui de direita, de esquerda. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que a política, a visão de mundo, a ideologia, ela está necessariamente intrincada a qualquer forma de arte. O cinema norte-americano é o maior vendedor da cultura norte-americana para o mundo. Isso, e está cheio de política ali, de divisão de mundo, enfim. Estão entendendo o meu ponto? Que não dá para dissociar. E aí eu entro numa segunda parte da discussão, que é a coisa mais inacreditável. O Ei Nerd, eu não sei como esse cara tem coragem de vir para a internet falar sobre cultura pop. Porque ele é um desqualificado, desculpa. Ele não tem conhecimento. Ele não tem conhecimento porque, não pode falar de minoria. Como é que você não pode falar de minoria nos quadrinhos? Cara, você conhece a Marvel? Já ouviu falar na Marvel Comics? Cara, a Marvel Comics é justamente fundada, fincada nesses valores. O Stan Lee e o Jack Kirby nos anos 60, muito inteligente, de forma muito inteligente, entendendo aquele caldo cultural de revolução, de rebelião, enfim, de mudanças de tempo, de contracultura. Eles entendendo esse caldo contracultural, criaram os personagens baseados em minorias. Meus caros, os X-Men, o que são os X-Men se não é uma analogia, uma coisa análoga ao que os negros sofriam nos Estados Unidos, no apartheid, etc e tal.
E aí você tem Malcolm X na figura de Magneto e você tem Martin Luther King Jr. na figura do Xavier. É isso, é para falar de minoria. Os mutantes eram discriminados por serem quem eram, por suas formas de viver, por existir. Só por isso, não pelo caráter. X-Men é uma discussão sobre racismo. X-Men é sobre minorias. Aceita que dói menos aí, nerd. Aceita, meu cara. Vamos lá, Pantera Negra foi criado também naquela época para falar também de racismo. E diversos personagens. Poxa, o Luke Cage, o Demolidor, para falar sobre deficiência, sobre a superação das deficiências, a minoria que tem deficiência física. Quantos e quantos milhares de personagens não foram criados com essa toada? Porque como é que você vai exaltar quem humilha, quem oprime? Você vai falar fazer um filme sobre um cara que faz bullying, é o herói que faz bullying? Não, você vai fazer um filme sobre Peter Parker, sobre o nerd que sofre bullying por ser quem ele é, por ser CDF. Ele é uma minoria. Ele vira o herói. É o cara desajeitado. Você não vai falar sobre o cara que faz o bullying. Isso é política. Isso é assumir um lado. Assumir o lado do oprimido. Isso é uma coisa tão óbvia. Você pega Harry Potter. Meu Deus. Harry Potter fala sobre congregação juvenil, estudantil, dos alunos se unindo contra a tirania do Ministério da Magia, contra a política do Ministério da... Harry Potter é política pura, política pura. Isso eu não vou falar nem de Game of Thrones, né? Enfim, que é política pura também. Sei lá, Star Wars. Meus caros, você que não quer política na cultura nerd, jogue fora seus DVDs de Star Wars, porque Star Wars é sobre ditadura militar. Se você torce pelos rebeldes, é porque você tem ali uma visão ideológica, que toda ditadura, seja militar, civil, mas principalmente a militar como é colocada, porque o Império é uma ditadura civil-militar. Se você torce pelo Império, ou então você torce pelo Império, tudo bem. Aí é a sua visão política, que você acha que deve ser assim, que deve haver ditadura para a ordem social, etc e tal, law and order, etc e tal. Mas enfim, é isso que eu queria dizer. Que não tem como você dissociar a política dos quadrinhos da cultura pop. Qual é o problema de você fazer um casamento gay num quadrinho da Marvel? Qual é o problema? Qual é o problema? Só pra nerd que... sei lá, velho. Eu tenho muita raiva desse tipo de coisa. Mas enfim, ninguém é obrigado a fazer. Se o criador quer fazer, ele tem a liberdade, velho. Se ele não quiser, não faz. Eu não estou dizendo que quadrinho deve ser só sobre isso, ou deve só abordar. Mas enfim, é liberdade, velho. Se você não quer consumir, não consuma. Todos os filmes da Marvel têm esse viés de mostrar um lado mais de pessoas oprimidas, de mostrar minorias. E não só os filmes da Marvel, a cultura pop inteira está recheada disso. Agora, é o diferente de você fazer uma história em que o objetivo da história, o grande foco da história, não é a história em si. Essa história não é boa. O cara usou a desculpa de fazer uma história para mostrar algo político, etc e tal. Aí tudo bem. Se a história for ruim, é ruim e acabou. É ruim e acabou. Mas assim, isso é uma outra discussão. Agora, que você não pode abordar minorias, isso é ridículo, velho. Isso é ridículo. Por exemplo, o filme da Mulher Maravilha. Eu fui num hype altíssimo. Eu adoro a personagem, adoro a história da Mulher Maravilha e tudo mais. Todo mundo falando muito bem, eu fui nas expectativas altíssimas, mas eu não gostei do filme. Tudo bem, pra mim não foi uma história boa, foi uma história relevante? Foi importante na época que foi lançado, mas pra mim não me tocou tanto, tá? Mas talvez não era pra me tocar, talvez era pra tocar meninas, adolescentes que estavam chegando no cinema agora, em filmes de herói, etc. Nem tudo é pra você, nerd. Você que tem 25, 30, 45 anos, é branco, nem tudo é pra você, meu caro, certo? Baixa a bola. Miles Morales, por exemplo, um puta personagem genial criado aí pelo Michael Bendis, sensacional, histórias maravilhosas. Enfim, essa discussão vai longe. Essa é apenas a introdução. Isso pra não falar de Maurício de Souza, viu?
O Maurício de Souza aqui, ele já fez personagem autista, deficiente físico, deficiente visual, deficiente auditivo. Ele criou um personagem para cada síndrome de Down. Fez um personagem também com uma síndrome... Toda hora ele está criando algum tipo de personagem focado nas minorias, para que todo mundo se sinta representado. Você não pode julgar isso, cara. Baixa a bola, é muita arrogância desse mundo nerd, dessa galera mais antiga que destruiu a minha infância. Pelo amor de Deus. Enfim, concorda comigo, discorda de mim, quer acrescentar algo? É isso, deixe nos comentários, se inscreve, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre A Criança Dourada, do Frank Miller e Rafael Grampar, que faz uma crítica à política norte-americana, a Donald Trump e inclusive a Bolsonaro. Mas já vou dizendo, eu não gostei disso aqui. Eu vou explicar porque eu não gostei. Beleza? Valeu! Fui!